trabalhou seus farpetes e agora o que nós vamos fazer com eles? Então, você observou a posição do claro e escuro e nós temos que posicionar todos com a inclinação para o mesmo lado. Então, olha, eu tenho claro, costura inclinada para lá. Eu tenho aqui claro, costura inclinada para lá, um claro com a costura inclinada. Então, você vai observar se todos estão assim. Eu tô pensando aqui em claro e escuro, ó. Este tá certo? Tá diferente. Qual que tá diferente? Esse aqui tá errado. Então, esse tá certo. Esse tá certo. Este aqui tá certo. Este também. Aqui, ó. Esse tá certo. Era só a posição. Esse tá certo. Ok. Então, vamos ver aqui. Eu falei para vocês que nós vamos precisar de 12, mas aí eu tive uma ideia aqui, eu quero aproveitar com vocês. Vamos fazer nossas continhas? Porque tem gente que gosta das continhas e tem gente que não gosta das continhas. Então, como é que a gente faz? Faz com continha ou sem continha? Ó, vou fazer rapidamente aqui. Quem não gosta da continha, não vai embora não, fica aí, ó. O que nós estamos pensando? Bloquinhos que na frente tenham 5 por 5, certo? Ok, mas nós temos folga de costura aqui, que na face do trabalho você não enxerga, né? Como é que a gente faz essa conta? Eu tenho uma folga de costura de 0,75, ou se você trabalha com polegada, 1/4 de polegada, tá? Então, 0,75 equivale a 1/4 de polegada. Mais 5 da face do trabalho, mais a folga de costura do outro lado, que é o 0,75. Então, a nossa continha é isso aqui, ó. 0,75 mais 5 mais 0,75. Que é folga de costura, a nossa face e a folga de costura. Então, eu vou sugerir que você some as duas folgas de costura. Primeiro, nós vamos saber que 0,75 mais 0,75, padrão, hein, gente? Isso não muda. 1,5. No caso aqui de centímetros, tá? Se você tá trabalhando com polegada, você vai trabalhar com meia polegada, né? Tá? Então, nossa folga de costura aqui é 1,5 centímetro, mais o bloquinho da face do trabalho, centímetro também, que vai me dar 6,5. Toda vez que eu cortar uma faixa de 6,5, vai resultar na face do meu trabalho 5. Ok. Então, agora, digamos, quero 2 bloquinhos de 5 na face do trabalho, que é o nosso farpete, não é? Quando a gente faz um farpete aqui, eu não tenho 2 bloquinhos, que na face do meu trabalho terão 5. Então, eu vou ter folga da costura, mais folga de costura. Já sei, por tabela, por padrão, que é 1,5, porque eu tô trabalhando com a folga de 0,75. Eu tenho 5 mais 5 da face do trabalho, eu tenho 10. Logo, a largura do meu bloco é 11,5 centímetros, tá? Se você estiver trabalhando com polegada, provavelmente você vai trabalhar com 2,5 polegada. 2,5? Não, 4,5, porque 1 polegada é igual a 2,54. Então, quando a gente faz projeto que envolve polegada e centímetro, ou você trabalha com polegada direto, ou você trabalha com centímetro direto. Porque esse 4 aqui, ó, 2,5, 2,54 é o 2,5 mais 4 alguma coisa lá. Isso aqui, no final do trabalho, dá uma encrenca se você mistura centímetro e polegada. Então, vamos lá. Estou trabalhando com centímetro. 1,5 centímetros, mais de folga de costura, mais 10 centímetros da face do trabalho. 11,5 centímetros. Estou trabalhando com polegada. Para ter um número aproximado aqui, você vai ter 4 polegadas. Por quê? 2,5 vezes 4 vai chegar próximo do meu 10. Vai passar um pouquinho. Mas, normalmente, a gente trabalha 2 projetinhos. Quando a gente joga medidas assim, lá no vídeo, vocês vão ver que eu tenho sempre centímetro e sempre polegada. Se você usa centímetro, esquece a polegada, vai no centímetro. Se você usa polegada, segue só a polegada.
Porque quando eu faço lá, eu calculo 2 projetos diferentes. Eu não tô convertendo centímetro em polegada. Porque, como eu tô explicando, esse 4 aqui é complicado. Então, se eu trabalho em centímetro, trabalho só com centímetro. Nós aqui no Brasil usamos centímetro. Algumas pessoas estão começando a usar polegadas. Então, eu vou passar sempre para vocês as 2 medidas, mas vou frisar de novo. Se você trabalha, sua régua é centímetro, trabalha com centímetro. Sua régua é polegada, trabalha só com polegada. Não vamos fazer essa conversão porque não dá certo. Chega um determinado momento, alguns tipos de bloco, alguns encaixes, não dá certo fazer conversão. Você tem que refazer todo o seu projeto na polegada ou todo o projeto no centímetro. Então, voltando aqui. Deixa eu começar do lado de cá. Eu tenho 2 bloquinhos, que eu quero 5 na face do trabalho. 5 mais 5, eu tenho 10. Eu tenho mais a folga de costura de cada lado. 0,75 de cada lado, 10 mais 1,5, eu tenho 11,5. Então, quando eu trabalho um quadradinho, eu tenho a faixinha de 6,5 ou quadradinho de 6,5 para resultar 5 na face. Se eu vou trabalhar um bloco maior, o equivalente a 2 bloquinhos reunidos, eu vou ter 11,5, porque eu tenho aqui, ó, o equivalente a 2 bloquinhos de 5 mais a folga de costura. Isso com o tempo vai ficando muito tranquilo. Essa conta funciona para blocos que tem costura vertical e costura horizontal. Quando a gente for começar a trabalhar com diagonal, existem outras regrinhas aí que a gente passa para vocês. Ah, Eunice, não gosto de conta, não quero fazer conta, tô fora, tô num momento da minha vida que o meu racional não tá funcionando, que eu tô querendo matar 30. Então, peraí, serial killer parou por aí, vamos lá. O que que eu posso fazer para te ajudar? Você pode pegar um tecidinho, colocar embaixo, colocar o seu bloquinho, mede seu bloquinho, tá quadrado? Tá. Coloca seu bloquinho em cima do tecido, já fiz isso muitas vezes no vídeo. E daí você corta o bloco de baixo exatamente do tamanho do seu bloco que você precisa. Ponto final. Você não fez conta nenhuma. Se a sua folga de costura não tiver com 0,75, você costurou fora da posição, ficou reto, mas ele ficou ou maior ou menor, pronto, achou a solução. Para este caso único, exclusivo aqui, nós estamos trabalhando com farpete, vamos encaixar um bloco nos farpetes, um bloco liso nos farpetes, tá? Vai funcionar muito bem aqui, no momento que você está começando e que você ainda não tem a prática da folga de costura, mas não quer perder o seu trabalho. Então, você costurou, mas a sua folga aqui, você não respeitou o 0,75, você chegou agora, você viu lá o começo do vídeo, já pausou, foi lá, fez seus farpetes, quando você chega aqui, você fala, opa, mas peraí, eu não assisti o vídeo 1, eu não tô acostumada, eu não consegui descobrir como é que eu acho a folga de costura na minha máquina, fiz tudo errado, e agora? Agora não desespere, agora você faz isso. Pega lá um tecidinho, direito sobre direito, corta, né, exatamente no tamanho que o seu bloco vai encaixar. Outra coisa que eu quero aproveitar aqui e falar para vocês. Então, a gente já viu as continhas, que por enquanto vai ficar só nesse mais e menos aí, nessa conta simples. E agora eu quero falar para vocês sobre uma outra coisa importante. Isso aqui não é uma técnica farpete. Nossa, Anice, amei essa técnica. Essa técnica farpete é linda. Gente, isso aqui não é técnica. Isso aqui é um padrão de bloco. Assim como tem nine pet, como tem os de 4 colunas, como tem outras. Isso aqui é um padrão de bloco, que no inglês você vai encontrar lá como pattern. É P-A-T-T-E-R-N, pattern. Porque é o desenho que se forma através da técnica que você usou. Ah, mas o que é a técnica, então? Você costurou a mão? Você costurou a máquina? Você deitou costura? Você abriu costura? Você costurou bloco por bloco? Ou você cortou a faixa, emendou a faixa, depois você fatiou, como nós fizemos? Isso sim, eu entendo que seja a técnica. A técnica é como foi feito o padrão, tá? Então, nosso padrão aqui é farpete. Por que farpete? Porque são 4 partes. Porque tem 2 linhas e tem 2 colunas. Até aí tá todo mundo aprovado, certo? Chegamos até aqui todas juntas. Entendemos? 4 partes, 2 linhas, 2 colunas, farpete.
Muito bem. Só que no patchwork vocês têm várias estruturas, como eu falei. Então, vamos aproveitar para a gente fazer uma segunda estrutura, já aproveitando os bloquinhos que você já fez. Vamos fazer uma estrutura chamada Nine Patch, tá? Então, é um bloco, é um padrão que se chama Nine Patch. Então, eu vou colocar uma peça ali. Vou colocar uma segunda peça, vamos ver. Eu tô meio inclinada aqui com a câmera, mas vai. Uma segunda peça aqui. E vou colocar uma terceira peça aqui. Ótimo. Eu tenho aqui uma linha, mas eu tenho aqui 3 colunas. Então, eu tenho 3 peças. Isso aqui é só uma linha de blocos, uma faixa de blocos ou uma linha de blocos. Muito bem. Eu quero fazer o Nine Patch. Então, eu vou colocar mais uma aqui. Vou brincar, vou pôr um liso aqui no meio. Vou colocar outra aqui no cantinho. E vou colocar mais 3 aqui embaixo. Ó, mais uma, mais 2 e mais 3. Muito bem. Vai sobrar bloco porque eu inventei isso aqui, né? Mas a gente pode brincar com os outros blocos ou vocês podem fazer na peça para vocês treinarem o Nine Patch. E esse bloco poderia estar em qualquer outro lugar. Poderíamos ter 3 blocos sem emenda, 3 blocos liso, ou poderíamos ter outro padrão em cada uma das 9 partes. Isso é um Nine Patch, 3 linhas, 3 colunas. Vários padrões respondem como Nine Patch, são construídos a partir de Nine Patch. Então, vamos pensar. Ah, não, vou deixar assim, quero aproveitar, quero brincar com esse bloco liso aí, gostei da ideia. Então, tá, então, como eu tinha falado para vocês para fazer 12, eu fiz 10, vamos usar 2 como blocos lisos. A gente pode jogar em qualquer lugar, vou jogar aqui num canto e pronto, só pra gente trabalhar com eles. Quando você faz um projeto, quando você pensa no projeto, você precisa pensar em todos os detalhes que eu tô passando para você. Essa é a diferença entre copiar e criar. Quando você cria, você precisa pensar em tudo isso. Quando você simplesmente vê como foi feito e copia, você não precisa conhecer profundamente o patchwork. Mas a nossa ideia aqui é que você conheça um pouco mais do que quem só copia, tá? Porque daí você vai começar a criar. E criar é que é legal no patchwork. Copiar é bacana quando você tá aprendendo. Ah, fiz igualzinho. Nossa, me sinto realizado. Fiz igualzinho. Mas o bacana no patchwork não é fazer igualzinho. O bacana é você criar. Então, vamos lá. Coloquei esse bloco aqui. E vou colocar esse outro aqui do lado. Vamos dar uma olhada nos nossos encaixes de costura. Quando você passou, olha, a sua inclinação tá para lá, a sua inclinação tá para lá, a inclinação tá para lá. Tá fácil porque quando você jogar esse sobre esse aqui, olha, ele vai encaixar. Você tem uma costura para cima e uma para baixo. Quando você jogar esse sobre esse, ele também vai encaixar, tá vendo? Ó, você tem uma costura para lá, uma costura para cá. Jogou esse sobre esse, ele também vai encaixar. Você tem uma para lá e uma para cá. Então, aqui, ó, nessa linha, tudo ok, sem problema. Vamos para a segunda linha. Tudo certinho? Um para cima e uma para baixo? Ok. Aqui também, um para cima, aqui não tem emenda, um para cima e um para baixo. E aqui também não vai ter problema. Ok. E aqui embaixo? Aqui não tem emenda, então vai ficar tranquilo. Aqui você tem, tá um para cima e um para baixo certinho. E aqui também você vai ter um para cima e um para baixo. Ok, nossa posição de bloco tá ótima, deu certo. Se você quiser fazer só com o Nine Patch, para chegar no tamanho final que a gente combinou, que eu tô imaginando, você pode aumentar com blocos lisos na lateral. Ou, se você quiser todo de farpete, tira esses lisos que eu coloquei e coloca o farpete que você quer. Tudo bem. Agora, e quando eu vier costurando? Eu tô pensando nessa costurinha aqui, certo? Costurinha de linha, ok. E quando eu vier costurando isso aqui, ó, que eu tiver que colocar esse sobre esse, vai dar certo? Olha, vamos ver. Eu tenho uma costura pra cá e uma pra lá, deu certo. Uma pra lá e aqui, olha, chocou, não deu. Por quê? O que que acontece aqui? Vou virar assim. O que que aconteceu aqui? Acontece que eu preciso virar esse bloco, ó. A partir do momento que eu virei, bateu. Então, eu vou costurar esse com esse, certo? E aqui embaixo é liso, beleza, tudo bem. Esse com esse, deu certo? Deu. Então,
Eu vou virar aqui e vou virar aqui. Opa, 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 aqui, tá? Opa, opa, isso mesmo. Vou virar ali, vou virar aqui, ó. Uma costura pra lá, uma costura pra cá. Virei aqui, ó, costura pra cá. Não pode, é costura pra cá. O bloco é claro, certo? Como esse bloco também é claro quando você vira, mas acontece que aqui eu tô com a costura inclinada pra lá, então eu não posso, a minha posição é essa. Isso é muito importante quando vocês forem montar. Tá? Um pra baixo, um pra cima. Ótimo. Agora aqui, virei. Eu tenho um pra baixo e um pra cima, sem problema. Um pra baixo, um pra cima. Ok, esse é liso, vai dar tudo certo. Então, o avesso é muito importante, isso que a gente sempre fala pra vocês. O avesso do trabalho é muito importante no patchwork, tá? Então, muito bem, aqui vai dar certo, aqui vai dar certo, aqui vai dar certo. Aqui também, aqui é liso, aqui é liso. Aqui encaixou, aqui é liso. Aqui está certo, aqui é liso, aqui está... Não, ó, aqui não tá. Então, eu tenho que virar esse, tá? Então, aqui agora sim. Agora aqui é sim, aqui é liso, aqui ok e aqui é liso. Tá bom? Só que eu tô querendo fazer uma coisa aqui, gente. Esse bloco liso aqui no meio tá me incomodando um pouquinho. Eu vou trocar ele de posição, tá? Eu vou tirar ele daí, vou pôr aqui, ó. E vou pôr esse aqui. Aí, olha, aqui deu certo, mas aqui já não deu, então eu tenho que virar esse aqui. Então, ok, fiquei com 2 blocos lisos na ponta. Se vocês quiserem, podemos fazer diferente ainda? Põe esse liso de volta aqui. Isso é gostoso do patchwork, quer criar. Aqui não pode, ó. Mas aqui pode, aqui pode. Tá, e pega esse aqui, põe aqui, ó. Uhul! Nossa, se tivesse até outro, né, de outro tecido, ia ficar bem legal. Aqui deu, muito bem. Agora, vamos costurar. Como é que a gente vai costurar isso? Eu estou querendo que vocês costurem pra gente trabalhar nesse sentido aqui, de costuras mais estreitas, tá? Porque aqui é uma costura muito comprida, pra quem tá começando, vai entortar. Quanto menor for a costura, mais fácil é que ela saia reta aí no trabalho de vocês. Então, muito bem, eu vou costurar essa com essa. Aí, se você quiser pôr alfinete, você põe, eu não coloco, então eu vou fazer aquela nossa costurinha, faz o encaixe, vai lá na máquina, costura aqui, né? Isso aqui é a peça de cima, essa é a de baixo. Depois vem aqui, eu vou encaixar, vou fazer minha costura e eu vou ter a primeira peça aqui pronta, tá? Depois que ela tiver costurada, na face do trabalho, ela estará nessa posição. Se vocês quiserem trabalhar agora na face do trabalho, pode fazer, pode virar todos, porque vocês já viram que as costuras estão certas. Mas antes de ir para a máquina, simplesmente fechar os blocos, você tem que ver todos esses detalhes, tá? Quando você vê esse detalhe, você sabe que vai para a máquina e vai ser muito legal. Vai ficar bonito, não vai? Aí, vamos pensar uma coisa. A dona Eunice olha e já quer mudar alguma coisa. Eu tô achando que aqui tá muito cor de laranja, ali tá menos. Mas vai assim mesmo, não tem problema. Vamos trabalhar desse jeito, que é pra não complicar a vida de todo mundo. Mas patchwork é bem isso, viu, gente? A gente vai olhando e vai tentando modificar. Mas tá legal, ó. É que aqui tem 2 mais fortes, aqui ficaram 2 mais fraquinhos. Aqui eu tô com 2 mais, entendeu? Ficou assim, mas tudo bem, tá simétrico, tá legal. Vamos que vamos pra máquina? Não vou nem mostrar pra vocês a costura, porque vocês já sabem, da mesma forma que se fecha o farpete. Costurei aqui, virei. Gente, eu falo muito, mas eu preciso falar muito, viu? Porque se eu não falar muito, vocês não vão conseguir fechar. Vocês podem ver que lá nos vídeos, ó, boquinha fechada, eu só vou mostrando o dedinho. Aliás, acho que eu vou aproveitar e vou fazer Vou encaixar aqui como se fosse o vídeo, né? Então, está aqui. Então, agora aqui, ó, fechou aqui. Fechou aqui, ok. Aqui vai fechar aqui. Aqui vai fechar aqui. Aqui vai fechar aqui. Aqui vai fechar aqui. Este vai costurar aqui. Este vai costurar aqui. E eu já volto. Ok, você está aprendendo sozinho, então eu preciso te passar como é que você mesmo vai corrigir seus erros. Identificar e corrigir seus erros. E em que momento. Então, agora você costurou, certo? A primeira coisa que você precisa fazer antes de continuar é, vamos passar. Então, você vai pegar uma peça e vai passar. Nós já sabemos que a gente vai encaixar outra peça aqui, não vai?
Então, se nós vamos encaixar outra peça aqui, eu já sei que uma costura tem que estar para baixo e a outra costura tem que dar para cima. O meu tecido aqui é liso, eu tô trabalhando com bloco liso, não sei como você tá aí, mas o que você precisa pensar, se você deita essa costura agora pro centro, essa aqui você tem que deitar para fora, porque essas duas, elas vão encaixar e elas precisam estar em sentidos contrários. Então, a primeira coisa que você vai ver é isso. Ah, vou montar o meu projeto, para que lado eu deito a minha costura? Então, se eu tenho aqui um bloco liso, que não tem emenda, é melhor eu não forçar o bloco que tem emenda. É melhor deixar o bloco liso, dobrado, dobrar o liso, do que dobrar o que tem costura. Aqui eu tenho costura lá e tenho costura aqui. Então, eu vou ter que ou deitar para lá ou deitar para cá. Mas aqui é mais fácil eu partir desse bloco e imaginar esse bloco é liso. Então, eu vou deitar a costura para cá e vou deitar essa costura para lá. Então, vamos lá. Como é que a gente passa? Vai colocar o ferro aqui, vai dar uma leve esticadinha, olha, para ele deitar. Então, já deitou. Vira para cá a mesma coisa. Vou passar, vou dar uma leve esticadinha e ele vai deitar. Deitou pro centro. Venho pro lado de cá e vou procurar. Ficou preguinha? Não, não ficou. Então, ótimo. Se você tiver abrindo costura, qual é a diferença da técnica? O seu encaixe é diferente, o jeito de iniciar e arrematar a costura é diferente. Então, é um outro esquema, tá bom? Observar sempre a posição. Então, eu tô sempre trabalhando com escuro para lá. Ok. Vou fazer isso em todas as peças. Essa aqui, se eu deitei para o centro, essa aqui eu vou deitar para fora, certo? Então, eu vou passar, vou dar esticadinha ali, mas ela vem para fora. E eu vou passar aqui, vou virar, que para mim é mais fácil aqui, ó. Dei uma alisadinha ali, mas eu tô deitando ela para fora. É preciso cortar todas as sobras de linha, fazer os arremates direitinho. Não deixe o seu avesso todo emporcalhado, tá? Porque vai dar problema depois. Então, a gente já falou disso uma vez e vamos falar de novo. Existem outras formas de fazer isso, viu? Mas, como nós deixamos esse bloco liso, foi até legal porque a gente vai já entrar nesse conceito aí. Se todos eles fossem trabalhados, você podia deitar tudo para um lado só, não teria problema. Essa coluna você deitaria tudo para lá, essa coluna tudo para cá, essa tudo para lá e essa tudo para cá. Mas como nós trabalhamos o centro aqui, então agora nós vamos fazer esse encaixe, tá? Aqui virei para dentro e aqui virei para fora. Muito bem. Pega a sua régua, você vai fazer isso também do lado de cá. E aqui, como é que é? Se eu virei para lá, essa aqui você vai virar para baixo, tá? Então, nessa aqui você vai abrir costura. Mexe que mexe, daqui a pouco tira tudo da posição, mas acho que é isso aqui, tá? Se não for também, a gente tá brincando com claro e escuro, não tô muito preocupada com posição de tecido, apenas com a combinação de cor, posso ir revirando que não tem problema nenhum. O que vocês vão ver? A costura que vocês fizeram foi essa aqui, certo? Pega a sua régua e dá uma olhadinha se entre aquela costura e essa aqui, se ficou 5 centímetros. Dá uma conferida aí. Se não ficou 5, porque aqui você já tem esse lado costurado e esse costurado, tem que sobrar 5 aqui dentro. Se não ficou 5, você tem que corrigir sua costura, tá? Olha, ficou 5, o que que você vai procurar? Se tá reto aqui e se tá reto aqui. Se tiver beleza, pode seguir. Você tá costurando muito bem, parabéns. Se não tá, desfaz a costura, volta lá, veja se você cortou a faixa torta ou se foi sua costura que dançou, tá bom? Então, olha, bonitinho, 5 centímetros. Quem aprende sozinho, quem é autodidata, precisa conferir esses passos, tá? Porque uma outra pessoa bate o olho e já enxerga, mas a gente mesmo que faz, a gente não percebe nossos próprios erros. Pode ser que no final de tudo eu encontre um erro tremendo aqui. E depois que a peça tá pronta, eu falo, puxa vida, se tivesse alguém trabalhando comigo, olha, acho que eu vou virar desse lado, tá? Vou distribuir, mas tá me incomodando muito deixar a cor muito parecida junto. Não, aqui, ó, já distribui um pouquinho mais. Como isso está pra fora e essa tá pra dentro, beleza. Então, eu vou fazer isso também aqui e volto já já. Bom, agora, passo seguinte é fazer essas costuras verticais aqui, tá? Então, para isso, eu vou deitar uma sobre a outra, vou encaixar e costurar. Essa costura eu vou mostrar para vocês, tá bom?
Porque até aqui era igual farpete, agora aqui nós já temos 3 linhas. Então, agora a gente vai para a máquina de costura. Tá ficando bom, né? Então, muito bem. Como nós vamos fazer isso agora? Você pode optar por alfinete, com alfinete ou sem alfinete. Eu vou, como sempre, opa, bati aqui, desculpa. Então, você pode optar fazer com alfinete ou sem alfinete. Eu, como sempre, vou sem alfinete. Então, eu tenho os meus encaixes aqui. E eu tenho, já conferi todos, estão com as costuras, uma num sentido, outra no outro sentido, que para mim é importante isso, pela técnica que eu uso para construir. Então, encostei as costuras, encostei essa aqui e encostei essa aqui, tá? Encostei as duas, seguro o encaixe lá, seguro o encaixe aqui. Na industrial fica fácil, porque você sobe e desce o pezinho com o joelho, né? Acha minha posição ali certinha do 0,75, venho. Soltei lá, aqui eu mantenho. Passei a costura, ok. Passei a costura, desci a agulha. Vou pro próximo encaixe. Meu próximo encaixe é esse aqui. Então, o que acontece? Eu tô com esse encaixe aqui numa posição muito confortável, porque ele tá para baixo. É só encostar a costura, apoiar o dedo, observar ali o alinhamento e vir costurando. Pronto, desce a agulha. Aqui não tem encaixe, certo? Mas aqui embaixo tem. E se eu não tiver cuidado, eu estico esse tecido e vai dar tudo errado aqui embaixo. Então, aqui embaixo, olha, eu vou encostar um no outro, tá? Vou segurar esse encaixe aqui. Segurei aqui. Vamos ver se os outros encaixes estão batendo, tá? O encaixe seguinte, tá certo, ó. Encostei um tecido no outro ali. Tá certinho. Aqui também. Então, provavelmente vai ficar retinho e vai dar certo. Vamos lá. Aqui eu tô sentindo que o encaixe não tá tão tranquilo, não. Vamos ver. É que aqui, olha, nossa costura tá virada pra cima. Quando a costura tá virada pra cima, você tem que ter um cuidado a mais. Lembra que eu falei? Coloca a costura pra baixo, porque na puxada ela vira. Quando o encaixe é assim, nesse sentido, eu não posso deixar ele raspando, encostando na base. Eu preciso deixar ele um pouquinho levantadinho. Então, quando a gente deixa um pouquinho levantadinho, às vezes esse encaixe aí, ó, que nem aqui, o risco dele dobrar é grande. Aí, ajeitei, vamos lá. Ok, próximo encaixe, aqui e aqui. Eu vou acender a luz só pra gente dar uma olhadinha numa coisa que eu acho que é bacana, ó. Tá vendo aqui, ó? Não tem sombra nenhuma, né? Se esse encaixe não estivesse feito, olha a sombra que faz ali. Bacana, né? Ajuda você também a achar o seu encaixe. A mesma coisa aqui, ó. Se esse encaixe não tá certo, olha lá a sombra. Então, na industrial, quando você quer fazer patchwork usando uma industrial, tem algumas coisas que te ajudam. Na doméstica é a mesma coisa. A diferença na doméstica é que você tem que levantar e descer o pezinho. Então, na doméstica, o que você faria? Você encaixa, segura, pode segurar com essa mão e descer o pezinho com essa. Ou você segura com essa aqui o encaixe, desce o pezinho e depois volta a segurar o encaixe aqui. Deixa eu apagar pra ficar tranquilo aí. Gente, eu falo demais. Nossa, mas eu tenho que falar. Não dá pra você adivinhar o que eu tô pensando, né? Eu tenho que falar. Pronto, vamos. Tirando da máquina, você confere se os seus encaixes bateram ou não. E se eles bateram, beleza. Se não bateram, desfaz a costura. Ó, minha máquina não tem corte de linha, eu tô longe da pecinha lá, da tesourinha, eu não vou lá levantar. Aqui tudo bem. Aqui tudo bem, aqui tudo bem. Então, tá ok, olha. Seu encaixe tem que ficar assim. Todos os encaixes tem que ficar bem certinhos aqui, tá? Então, ali tudo bem também, aqui tudo bem também. Opa! Aí, ok. Agora, o que eu faço? Pego minha régua, não tá passado ainda, então ele parece que tá torto porque não tá passado. Depois que ele passar, ele vai ficar melhor. Pega a sua régua e vem aqui em cima do quadradinho e confere. Certinho? Tá retinho?
Tô com 5 centímetros, tô, olha lá, bonitinho, olha que certinho, bonitinho, que alegria, uhul, bateu. Aí você vai falar nisso, mas esse aqui tá maior, porque você não costurou ainda, e aqui tem a folga de costura. Você tem que conferir nos que já tem costura de todos os lados, olha aqui, ó, aqui tá certinho, ó, põe a régua, aqui tá certinho, e aqui também tá certinho, depois lá na mesa eu mostro direito. Vamos continuar. Agora, este aqui. Vou repetir o encaixe com essa peça aqui. E depois com a última peça, tá? Vou fazer exatamente a mesma coisa. E eu volto já já, senão vai ficar muito cansativo pra você. Bom, agora a primeira coisa que eu vou fazer aqui é limpar todas as pontas de linha. Então, a primeira coisa que a gente faz agora é limpar todas as pontas de linha, passar, conferir se os nossos blocos estão na medida, e se eles estiverem, nós vamos para a etapa seguinte. Cortar essas linhas é muito importante, porque sempre atrapalham você. Então, tenha um pouquinho de paciência e limpa o avesso da peça, que você vai ver como isso agrega valor na sua peça. E eu sempre falo, às vezes você pensa que o que tá no avesso ninguém tá vendo, vai ficar por isso mesmo. O patchwork, ele ajuda você a melhorar como pessoa. Porque se você acha que o avesso do seu trabalho não faz diferença porque ninguém tá vendo, isso pode significar que na sua vida você deixa passar várias coisinhas que você acha que ninguém tá vendo. E essas coisinhas que a gente vai deixando passar, muitas vezes nos prejudicam lá na frente. Então, o patchwork vai te demonstrando, vai indicando para você mesma como é o seu pensar, como é o seu agir, tá? Então, olha, eu vou deitar tudo para um lado só. E depois que você passar, você de novo coloca a régua e verifica se tá tudo reto. E se você tiver alguma costura que você tenha que corrigir, você volta para a máquina e corrige, tá bom? Então, outra coisa, a gente usa essas bases, usa um ferro diferente. Você tem que se ajeitar com o que você usa. Se você acha que uma base reta para você é melhor, que não seja desse jeito, uma mesa de passar, ou vai tranquilo, vai na sua. Você não tem que aprender a usar o que nós que fazemos usamos. Você tem que se adaptar e fazer o seu belo trabalho, o seu melhor trabalho no seu equipamento. Você não tem cortador base e régua, mas você quer fazer, faça. Faça com a sua tesoura, risque o tecido, acho que eu falei isso na outra aula, se eu não falei, fala agora. Risca o tecido, corta. O que você precisa é da costura reta, da folga de costura e aquilo que eu falei para vocês. A técnica se você vai usar tesoura, se você vai usar cortador, o que você vai fazer é que vai definir a sua técnica, tá? Então, a gente tá ensinando os encaixes e como fazer a peça. Agora, por que eu queria chegar até aqui? Vamos colocar nossa régua. E vamos ver aqui, ó. 5, 5, 5, ó, tudo certinho, tá? Se tiver uma coisinha de nada, pouquinha coisa, pode passar, não tem problema. Pouquinha coisa. O que é pouquinha coisa? Por exemplo, isso aqui é pouquinha coisa, tá? Que eu coloco a linha da régua, você vê que a costura tá um pouquinho para fora da linha da régua. Isso aqui vai tranquilamente, depois que a gente quilta, ela desaparece. Isso aí não tem problema, tá? Agora, se tiver sei lá, mais de meio centímetro, ou meio centímetro, aí não, tá? Então, eu acho que tá bom, tô contente com o resultado dessa peça. Olha, tô colocando a régua ali, tá bonitinho. Tô colocando aqui a régua, cadê nossos encaixes? Tá bom? E assim vamos. Então, vamos continuar. Você tem que aprender a corrigir os seus próprios erros. E observar se o que você fez é algo que vai depois te incomodar. Você vai falar, não consigo usar essa peça porque isso aqui tá torto, eu devia ter corrigido, ou eu não vi. Ou se o que tá... O que acontece na sua peça é algo que é para você mesmo, você vai usar, você tá aprendendo, você se perdoa por ter errado. Tudo bem, segue em frente, vai melhorando nas próximas. O que você não pode é deixar um erro se tornar um vício
e esse vício você não corrigir depois. Então, tem professor que faz você desmanchar tudo e faz tudo de novo e nada tá bom. Por quê? Porque ele tem medo que se torne um vício. E se tornou um vício, depois você vai sair por aí dizendo que você aprendeu patchwork com ele e ele vai ficar muito bravo porque ele não te ensinou a fazer a coisa errada. Que nem aqui, ó, tá vendo que tá um pouquinho torto, mas isso aí é passado, ó. Se eu voltar lá e passar, ele vai ficar retinho. Então, muito bem. Pra mim tá bom, porque a gente precisa estar muito bom. Agora eu vou fazer uma perguntinha básica pra vocês. Nós temos aqui 5, 10, 15, 20 centímetros. Se ao invés de 2 quadrados eu tivesse uma faixa inteira, qual seria o tamanho da faixa para cortar? 5 segundos para você pensar. Eu tenho 5, 10, 15, 20. Mais a minha folga de costura, eu teria cortado 21,5. Eu tenho aqui 5, 10, mais a folga de costura, 11,5. Se eu quisesse essa peça inteira, sem essa costura central, eu teria uma peça aqui de 21,5 por 11,5, tá bom? É que eu aproveitei aquelas duas peças, foi uma brincadeira, mas agora no quilt a gente vai tentar esconder isso. Dependendo do quilt que você vai fazer, você também não deita as costuras, você abre, né? Tem professores que ensinam a abrir todas as costuras, mas vamos aqui no nosso básico do básico. A gente ainda faz uma peça lá na frente abrindo costura, tá? Só para que vocês saibam como é quando vocês pegarem um projeto de abrir costura. Agora, eu vou pegar uma manta, vou cortar uma manta, e eu vou cortar essa manta, olha, 1 centímetro de cada lado, 2 dedos a mais. 2 centímetros, vamos lá, 2 dedinhos da Dona Eunice dá 3 centímetros, mas eu vou cortar do meu tamanho final, eu vou cortar com 4 centímetros a mais, 4 ou 5. Aí você vai falar pra mim, nossa, Eunice, mas vai perder isso aí? Vai perder, porque é importante você fazer a base, a estrutura um pouquinho maior, porque quando você quilta, realmente ela se mexe e você vai precisar sempre topo, a estrutura um pouquinho maior e o forro do tamanho da estrutura ou maior ainda que a estrutura, tá? Aqui só para ilustrar aí para vocês, olha, a gente tem uma costura reta, né? Eu vou trazer um pouquinho, se eu trago um pouquinho para cá para bater a costura, vamos lá, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, pá. Sobrou esse cantinho aqui, né? O que são essas sobrinhas aqui do lado? São a folga de costura. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 5 vezes 8, 40. Mais 1,5, 41,5. Bate 41,5? Bate, olha lá, 41,5. Então, minha folga de costura tá bonitinha, tá indo tudo bem, tá bom? Tudo bem, vamos continuar assim. Agora, vamos cortar a manta e vamos cortar o forro. A manta 5 centímetros maior, tanto na altura quanto na largura. O forro do tamanho da manta ou maior que a manta. Vou cortar lá e já volto com ele cortado. Ótimo, então, tô voltando aqui agora, já com a manta, o topo, a manta e o forro. Que em inglês pode ser top, batting e backing. Batting de batida e backing de parte de trás, né? E top, a gente acaba chamando aqui no Brasil de topo também, porque muitos lá chamam de top. Aqui eu tô passando, lembrando que a minha base aqui aceita calor, gente. A base de vocês pode ser que não aceite. Então, o que eu tô fazendo aqui é melhor vocês fazerem em cima da mesa de passar, tá? A minha aqui, ela aceita calor. Eu comprei numa feira e eu apaguei a marca, porque quando você grava vídeos, existe uma recomendação pra gente ter cuidado com as marcas, né? Então, eu apaguei, mas por isso eu não sei nem falar pra vocês qual é a marca. A minha manta, ela tem a parte de cima resina e a parte de baixo não tem resina. Você pode usar cola, você pode usar uma manta que tem a resina dos dois lados. E o que é essa resina? A resina é um verniz que é espirrado nessa manta, uma camada bem fininha, e que quando você passa ferro assim, essa camada, ela aquece, ela derrete e ela gruda o seu tecido. Colou, mas ele sai. Então, não é uma cola permanente. Se você puxar aqui, ele vai sair. Mas é só para ajudar a estabilizar. Aí aqui, vamos quiltar e nós temos vários tipos de quilt que a gente pode fazer. Mas eu quero sugerir para vocês fazer o quilt na valeta e o quilt no eco. Então, o da valeta,
é você entrar na costura, vou pegar aqui no centro para ficar mais fácil. Você entrar pega essa coluna aqui. Entra na junção de tecido, a sua costura vem na junção de tecido. Você vai aumentar o ponto da sua máquina, então se você tá costurando no ponto 3, você vai lá pro ponto 4, 4,5, vai usar uma linha de cor que passe assim bem desapercebido, porque a gente tá começando agora, nós não queremos destacar muito esse quilt. Você pode entortar, então, se for uma cor de linha que ela se mescla no seu trabalho, eu acho que vai ser mais legal. Então, eu vou usar laranja. Vou colocar a cor de laranja em cima e eu tô com um branco embaixo, eu vou deixar o branco embaixo. Mas o ideal é você usar a mesma cor em cima e embaixo. Eu também poderia usar branco, mas acho que eu vou usar a cor de laranja. Acho que eu vou encher uma bobininha de cor de laranja. Vamos fazer a coisa certa. A gente vai ficando sem vergonha à medida que vai aprendendo a fazer patchwork. Mas vamos lá, eu vou pôr cor de laranja em cima e embaixo. Então, a primeira costura é na valeta. O quilt na valeta é o quilt que você faz na união de tecido. Eu, particularmente, sou apaixonada por esse tipo de quilt. Por quê? Onde você tem uma diferençazinha, como eu mostrei para vocês aquela hora, uma coisinha mínima, esse quilt esconde. Ele disfarça, porque eu entro com a costura lá, só de entrar com a costura, isso aqui já abaixa. Quando eu passo com a costura do lado de cá, ela também vai abaixar. Então, a diferença mínima que tem não vai aparecer. Mas, a gente procura não ter diferença, né? Sempre. Então, quilt na valeta. Entra ali em cima, retrocesso, pega uns 2 pontinhos dentro do seu trabalho, porque depois esses 2 pontinhos, quando você fizer o acabamento, eles não vão aparecer. Então, você vai dar retrocesso, vem na valeta, vem, vem, vem. Aqui embaixo, retrocesso também, saiu. Retrocesso, vem, 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 chegou aqui, ó. Desce a agulha, certo? Se você conseguir fazer o retrocesso bem na valetinha, você faz. Se você não conseguir, você tira da máquina, deixa lá uns 10 centímetros de linha, porque a gente faz um nozinho atrás e corta esse nozinho para não desmanchar a costura. A mesma coisa, vem na valeta até aqui. Aqui dentro, eu não queria que vocês fizessem na valeta, porque depois nós vamos fazer uma brincadeira aqui dentro, e daí nós vamos quiltar esse centro. Depois, aqui, vem aqui, faz esses cantinhos e a mesma coisa no outro sentido. Só não quilta na valeta esse centro aqui, tá? Que nós vamos disfarçar depois com um quiltzinho diferente. Então, primeira coisa, quilt na valeta. Vamos lá? Importante aqui é lembrar também que no avesso, aqui na parte das costas da peça, nós não podemos ter nenhuma preguinha. Então, se vocês preferirem trabalhar com alfinete, eu sei que eu tô passando tudo para vocês sem os alfinetes, mas se vocês preferirem, para evitar qualquer coisa, vocês podem colocar o alfinete nessa posição aqui, ó. Tá? Então, ele vai pegar a parte de trás, vai pegar a sua manta e o topo. E você vai costurar nesse sentido. Então, você vai colocar um alfinetinho no centro de cada bloco, tá? Quando você costura com alfinete, você tem que costurar mais devagar, você tem que costurar com mais cuidado, porque se você tiver com muita velocidade, você corre o risco de quebrar a agulha, de quebrar o alfinete, espirrar em você pedacinhos e se machucar, tá bom? Então, vamos com calma aí nos alfinetes. A linha que eu tô usando, ó, linha para quiltar, pode ser a linha comum, mas eu tô usando essa linha aqui, que é a linha para bordadeira. Então, a minha, ó, é uma círculo, tá? E é um fio 120, a gente usa muito em bordadeira eletrônica. Não é caro, é uma linha barata, bonita, porque ela é brilhante e vai ser bem legal no seu trabalho aí. Então, olha, vou dar dei 2 pra frente, 2 pra trás. E agora, eu vou costurando aqui, bem na união dos tecidos. Quem abre costura, quando costura peças de patchwork e abre costura, esses inícios de trabalho são frágeis, por isso que quem abre costura costuma dar retrocesso no início e no final de cada costura do patchwork. Aqui nós deitamos costura e eu tô dando o retrocesso porque quando você não faz isso, o quilt tem uma tendência a distorcer mais.
especialmente a parte de baixo. Então, eu faço dessa forma. E venho costurando, olha, como o ponto tá grande, se você vier muito depressa, você perde o controle. E o ideal é você conseguir manter um ritmo. Então, vou parar de falar para tentar fazer a coisa certa. Pronto. Primeira costurinha já foi. Ó. Praticamente ela não aparece. A intenção é essa mesmo. Ela vai deixar o trabalho fofinho, fixo, firme. E depois vem os outros quilts que você pode fazer a partir desse quilt da vala, que vai deixar seu trabalho bem legal. Agora, eu tô mexendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vamos ver atrás como ficou, né? Aqui atrás não pode dar nenhuma preguinha, tá? Então, ficou reto, ficou lisinho aqui, ó. Eu acho que tá bom. Se quiser ir lá pra mesa, passar de novo e voltar, muito bem, tá? Não pode ter prega e não pode ter franzido. Se tiver tendo prega ou franzido, desfaz toda a costura, aí você pode colocar os alfinetinhos se quiser, ou se for manta R2, passa para ela aderir de novo, ou se você preferir, pode alinhavar e depois vir costurando. Cada uma de nós tem um jeito de fazer as coisas, viu? Não adianta a gente querer muito que vocês façam do meu jeito, vocês têm a história de vida de vocês, as aptidões de cada uma, tem a máquina diferente, então, de repente, o que funciona para mim aqui não funciona para você aí. Mas vamos lá, vou começar uma outra linha. Eu fiz uma nesse sentido, agora eu tô fazendo uma quase do meio, tá? Então, vamos lá. Ótimo. Ai, como já fica bonito, hein? Vou tirar daqui do pedestal, olha. Olha o trabalho. Você já consegue identificar quais são as que tem o quilt na valeta e as que não tem? Olha, eu fiz o quilt na valeta nesse aqui. Deixa eu tocar aqui. Ó. E fiz nesse aqui. Tá? Então, agora eu vou fazer todos os outros e depois nós vamos fazer o viés. E daí, o viés e a finalização já vai ficar para a terceira aula, tá bom? Porque aí é muita coisa para 2 aulas. Vocês devem ter mais bloquinhos para emendar lá e peças para chegar nesse ponto. Então, até a próxima!